Meus irmãos, a paz de Deus, paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sou o irmão Lorival, faço parte do trabalho da comunidade cristã no Brasil, também pelo trabalho do Projeto Resgate, o ID Pregar o Evangelho, falar um pouquinho da Palavra de Deus, falar um pouquinho do trabalho nosso, né? Convidar você para a nossa reunião cristã, você que está afastado, um seu termo que cada um usa, né? Não importa o seu ministério, mas que você que deixou de frequentar a reunião cristã, você é bem-vindo ao nosso ministério. Venha conhecer, fazer uma visita cristã, será bem recebido. Mesmo eu queria ter uma mensagem da Palavra de Deus que aborda um assunto, eu creio que sempre aconteceu, vem acontecendo até os dias de hoje. Esse assunto, irmão, está lá no Evangelho 1 Coríntios 3, as divisões da igreja. Está escrito assim: irmãos, não lhe pude falar como espirituais, mas como os carnais, como criança em Cristo. Deles leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais, porque visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais, aí agindo como mundanos, pois quando alguém diz eu sou de Paulo, outro de Apolo, não estão sendo mundanos. Afinal de contas, quem é Apolo, quem é Paulo? Apenas servos por meio que a qual vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é que fez crescer, de modo que nem que o que planta nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. Bom, até aqui, porque a história é longa. O que eu quero falar com os irmãos sobre isso, e já no tempo dos apóstolos havia uma divisão, né, na igreja de Corinto, porque algumas pessoas achavam que era de Paulo, que preferia Paulo, que Paulo era isso, Paulo era aquilo, outro Apolo, que Paulo era eloquente, outro não sei quem. Então havia divisões, preferência de homens que estavam à frente. Então Paulo classificava isso aí como pessoas carnais. Irmão, só na preferência. Agora, você imagina, irmão, com o passar dos tempos, a igreja, as comunidades começaram algumas a divergir. E a história conta, meu irmão, você que está me ouvindo, que os cristãos, que chamava agora a igreja primitiva, eles se uniram mais na perseguição. Isso aí após as cartas bíblicas, há uns relatos da perseguição. Mas a igreja primitiva, ela se uniu unidas, não havia divisões quando havia perseguição. Quando o sistema Roma, os governos que não aceitavam a fé cristã, perseguiam, matavam, enterravam prisões nas prisões e assim por diante. Mas isso não deixou de ter divisões, irmão. O irmão sabe que, relatando, não falando de uma forma histórica, tivemos várias divisões que se tornaram concílios, depois de concílios, uma igreja predominante como sede, como Roma, que predominou, que dominou também a fé cristã através da forma política e da forma religiosa, criando um poder imenso. Quem estudou há pouco tempo, eu mesmo quando estudei aqui, falava das colonizações, só por referência, né, da igreja que era na época católica, a Espanha e Portugal eram os países mais costumavam colonizar e colocavam a fé que eles tinham, que a fé cristã que era obrigatória naquele tempo. Mas essa fé, irmão, também teve reforma, surgiu de movimentos que eles vão conhecer nas 95 teses. Estou falando um lado histórico, não estou entrando no fundamento da palavra, mas depois entrarei. Então, irmão, por cima, falando, surgiu reformadores que queriam reformar o sistema operante naquela época. E houve divisões, as 95 teses, parece que é mais ou menos assim, as pessoas pagavam pela compra das suas faltas, dos seus pecados, Lutero foi contra, aí surgiu vários reformadores, depois governos políticos ajudaram Lutero, houve essa reforma, a reforma da protestante, que acabou não segurando, porque houve alguns interesses políticos, teve a igreja anglicana, e surgiu o rei que queria um divórcio, a igreja que predominava não aceitava. Isso é um fato histórico e político, que às vezes é necessário você falar.
e ali surgiu várias divisões. Não sei falar precisar, é 1550 e pouco, tem a reforma, depois surgiu outros reformadores, uns falam Calvino, e daí a igreja protestante, que chamam protestante, igreja católica, protestante, que eu não quero se tornar protestante, aí surgiu todos os segmentos das igrejas evangélicas, aí surgiu todo esse monte de denominações que temos, e nós, eu, comunidade, congregação cristã, Assembleia de Deus, mesmo que você queira negar, somos frutos dessa reforma, dessa missão missionária que teve dos Estados Unidos para o Brasil. Surgiu várias igrejas protestantes. Segundo a história, o Brasil teve o acesso aos primeiros protestantes nas invasões holandesas e francesas. Irmão, eu não sou perito em contar, estou relatando por cima. Foi aí que surgiu a fé protestante, através desse segmento que na época pregava uma igreja mais reformada, que é a igreja protestante. Irmão, então nós somos frutos de todas essas divisões. Se imagina se Paulo pudesse escrever essa carta, que ele estava reclamando que os homens eram carnais porque tinham preferência. Imagina hoje, irmão, com essa divisão que nós temos. Algumas falam, meu ministério é salvífico, o meu ministério está de acordo com as escrituras, o meu ministério é uma igreja bíblica. O outro fala, não, porque nós estudamos a Bíblia, somos reformados. O outro fala, não, vocês não estudam, vocês são idoutos, vocês não compreendem as escrituras. Irmão, como se a igreja primitiva andasse com a Bíblia. João Ferreira de Almeida, que é tão falado entre os crentes, parece que Paulo estava com a Bíblia, João Ferreira de Almeida, o outro estava com outra Bíblia lá, King James. Irmão, não existia isso na igreja primitiva. Existiam os relatos, as escritas, os problemas que surgiam, que Paulo foi escrevendo, que depois se tornaram cartas canônicas, que foi instituída a Bíblia Sagrada. Mas, irmão, o objetivo da igreja sempre foi pregar Cristo como seu Salvador, Cristo como seu libertador. Todos os ministérios falam de Cristo, que Ele é o único, que Ele morreu na cruz, que Ele deu a sua vida para mim, para você, e a crença nele nos concede a salvação. Depois surge esse monte de pessoas criando um monte de regras, que é colocado na instituição. A minha instituição, quando que eu vou, não é igual à sua. Assim por diante, cada um se acha que tem uma instituição que melhor agrada a Deus, né, irmão? Irmão, o que melhor agrada a Deus é obedecer o seu mandamento, que está lá, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Muitas vezes nós seguimos regras, seguimos conceitos de regras institucionais, de religiosas, mas o principal nós esquecemos, que é o amor a Deus. É como está escrito, a verdadeira religião é cuidar do órfão e a viúva, né? Então, a religião que Deus mais preserva é essa, das suas necessidades. Quantas as pessoas não cuidam do órfão, da viúva? Quantas pessoas não cuidam da pessoa que está afastada do caminho? Quantas pessoas não seguem a Cristo dessa maneira, obedecendo o seu mandamento, praticando o amor, visitando, ajudando, compartilhando a fé cristã com outras pessoas? E muitos são assim, né? Existem divisões. Você não batizou meu ministério, a sua forma de batismo não é igual a do nosso ministério, porque o nosso usa uma forma a mais, porque nós usamos Atos na autoridade do nome de Jesus, usamos Mateus 28:19, outros só usam 28:19, outros faz batismo por aspersão, outros faz por imersão, outros falam, não, se não for batizado no rio não é salvo. Irmão, onde está escrito que se não for batizado no rio não é salvo, irmão? Mas tem ministério que tem que ser nas águas correntes, porque o batismo leva o pecado. Mas quem tira o pecado do homem? É através do arrependimento e a crença no sangue expiador. Se você crê no sacrifício de cruz de Jesus. E como é que considera a salvação? É porque você se batizou no ministério A, B, C, D? Não, segundo a Escritura, você tem que ter fé. 2 Efésios, versículo 8, 9 e o 10 diz que nós somos salvos mediante a fé na pessoa do Senhor Jesus. É um ato, um favor imerecido que Ele deu a nós, o qual Ele quer que nós andamos segundo a sua feitura, segundo o seu ensino, para praticar as boas obras cristãs. Então é difícil, irmão.
Porque as pessoas, quando ouvem falar do Evangelho, elas são ensinadas ao seu ministério. E muitas vezes o que é ensinado no ministério não é nada mais do que uma forma de você agradecer. Algumas pessoas acham que servir a Deus é porque canta louvor, acham para agradecer porque vai lá na igreja. Irmão, a igreja que chama de denominação, ali é uma reunião cristã, irmão. O propósito ali era para louvar e glorificar a Deus. Nós tínhamos a Deus, vamos dizer assim, em 24 horas por dia, porque Deus não está na nossa reunião cristã, no nosso templo lá, né, o lugar. Deus não está ali, não, irmão. Agora, quando você vai lá glorificar a Deus, Deus está nas pessoas, porque as pessoas são o templo de Deus. Paulo mesmo escreveu que nós somos o templo do Espírito Santo. Deus habita no nosso coração. Então, o que é essencial, o que é verdadeiro, ninguém ensina. Denominação não salva, irmão. O ministério não salva. Se você foi batizado em nome do Senhor Jesus, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, não, porque uso eu, não pode usar eu. Irmão, isso aí não tem importância. Se você não tiver fé no Senhor, essas palavras não têm efeito nenhum. Quantas pessoas se obedecem, se batizam segundo essas palavras, mas não é fiel à palavra, não ama a Deus, não ama o seu próximo, não é fiel ao Senhor, estão descartados da salvação, porque pecam, erram, vivem na prática do pecado. Porque verdadeiramente aqueles que são salvos são transformados, são regenerados. Isso vem através do poder da palavra. Não é verdade, meu irmão? Então o que eu quero falar para você, muitos agora estão falando, agora que eu conheci o verdadeiro Evangelho, porque me enganaram. Enganaram do que, irmão? Nunca falaram de Cristo, nunca falaram que Jesus era o Messias para você, que ele salvava, que ele é o Filho de Deus, que ele morreu, que ele foi julgado, que foi condenado. Não, nunca falaram. Eu disse, não, eu batizei por emoção. Algumas falam para ter emoção, outros falam que tem que fazer um estudo para ser salvo. Não, tem que entender, compreender a Escritura. Você tem que compreender que Jesus é o Filho de Deus, que Ele deu a sua vida por nós. Isso que você tem que compreender. Você acha que teólogo vai entrar no céu? Não sou contra a teologia, não, irmão. Sou a favor de estudo, sim. Porque se o teólogo vai para o céu, tem pastor que não vai entrar naquele dia. Quem pratica iniquidade, por exemplo, irmão, quem que não vai entrar no céu? Se você pratica iniquidade. Porque Jesus falou assim, naquele dia muitos dirão de falar, Senhor, no teu nome fizemos isso, não fizemos aquilo, fizemos milagre, fizemos cura, maravilha, uma multidão de pessoas se batizaram, se converteram. Apartai-vos de mim, eu não vos conheço, praticadores de iniquidade. Mas eu sou um crente normal, mas se você vir na prática de iniquidade, você não entra pelo irmão. Você tem que foi liberto do pecado, você foi liberto, foi tirado, foi transformado por Cristo. Paulo falou, o que faremos, irmão? Vamos pecar mais ainda, para que abunde a graça de Cristo? Porque eu estava no pecado, abunda a graça, a misericórdia, de maneira nenhuma. Nós que foi tirado, que era escravo do pecado, está liberto. Hoje você tem um Salvador que é Cristo Jesus. Então a salvação, irmão, independente do seu ministério. Seu ministério falar isso, falar aquilo. Eu não falei de um ministério que chega aqui. Eu falo para você, meu ministério não salva. O ministério que eu vou não é a graça de Deus, nem o que eu saí de lá é a graça de Deus. É mentira, irmão. A graça é Cristo. Vamos pela verdade da Escritura. Não, mas que se não for batizado segundo nós, porque está escrito, se alguém vem ter convosco, não traz a mesma doutrina. Que doutrina que é? Da sua igreja? Qual a doutrina da sua igreja? A doutrina da igreja, o ensino dos mandamentos de Deus é amar a Deus sobre o próximo para quem mesmo. Aquele que não confessa a Cristo que é o Filho de Deus, não tem? A pessoa vem pregar um Jesus, vem falar de uma pessoa qualquer, né? Eu não quero nem falar porque vai ofender a fé deles, né? Evangelho segundo, né? Evangelho não sei o quê. Se você for no Espiritismo, não estou nada contra Jesus, pessoal espírita, Deus abençoe a vida de vocês. Eles falam de Jesus, né? Mas o fato só de falar de Jesus, isso não quer dizer que é a salvação. Não é verdade? As Escrituras afirmam, mediante a fé na pessoa do Senhor Jesus. E quem tem fé no Senhor Jesus tem transformação, tem regeneração, tem mudança de vida, né? Se você não ama o seu próximo, está desqualificado. Se você pratica iniquidade, está classificado. Se você é um batizado, mas vive na prática, vive no adultério, vive na fornicação, você vive no pecado voluntário. Você conhece as coisas de Deus, mas está no pecado. Não tem a libertação. Errar, todos vamos errar, meu. Mas ser escravo do pecado, não. Paulo falou, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal eu faço. Se eu faço o que eu não quero, é o pecado que habita em mim. Então dentro de nós existe alguém que nos faz errar, que a palavra nos transformou para nós combater o pecado. Você quer ser salvo, irmão? Primeiro, arruma a tua casa, arruma o teu coração, arruma o mundo que Deus habita na tua vida.
e ajuda o próximo. Assim. Porque Jesus falou: olha, estive com fome, me desse comer, estive nu, me vestisse, estive preso, me visitasse, estive assim. E quando, Senhor, tivemos nessa situação, toda vez que faz um dos meus pequeninos, está fazendo a mim. Fazer a obra de Deus, ele falou, crer naquele que enviou. Muitas vezes as pessoas creem em Cristo, está fraco, está ineficaz para servir ao Senhor, porque está ferido, está machucado, mas não aparece um bom samaritano para estender a mão. Cadê o próximo? Cadê esse da mão? Quantas pessoas erram, querem voltar e são tratados como irmão do filho pródigo, aquele que não recebeu o irmão que errou? A palavra do filho pródigo, quantas pessoas agem como aquele? Esse teu filho pecou, errou, fez, aconteceu, agora volta, e tu faz tudo para ele. Ele não teve que receber o irmão, não abraçou o irmão, não disse que perdoou o irmão, mas a palavra fala do filho pródigo, nasceu um amor de pai, que esse é o verdadeiro amor. Amor de irmão, às vezes só dá condenação, irmão. O era irmão dele, mas ele não aceitava. Muitas vezes a gente faz o que é certo diante de Deus, nós não erramos, não pecamos, não fazemos nada, ou pecamos minimamente possível, andamos de casa para a igreja, mas não temos a essência do Evangelho, que é o amor, que é o perdão, a misericórdia, a compaixão com o seu próximo. Adianta. Mas você vai andar no pecado? Não estou falando no pecado, eu estou falando que nós temos que ter o amor de pai, nós temos que ter opressão. Nós temos que ceder a mão para quem está ferido e ajudar. Deus julgará, irmão. Muitas vezes a pessoa volta para a religião cristã, permanece ou não permanece. Isso não quer dizer que aquela pessoa voltou, vai ficar, vai ser recebido. Mas se ela não estiver firmada em Cristo, não permanece. Muitas vezes nós nos preocupamos em tirar as pessoas das religiões cristãs. Muitos ficam preocupados em tirar a pessoa do outro ministério. Não, você está no ministério, lá você não vai ser salvo, porque lá não fala a verdade, lá é o homem que fala, lá é isso, irmão. Salvação mediante a fé na pessoa do Senhor Jesus. Você tira ele lá e leva para o seu. Você acha que o teu ministério é perfeito? Vou tirar do meu ministério, vou numa igreja minha que é uma igreja bíblica. Bíblica do quê, irmão? Só existe uma igreja. Naquele dia o Senhor não vai buscar nenhum ministério reformado, nenhum ministério da igreja bíblica, nenhum ministério pentecostal. Não, vem buscar aqueles que creram no Senhor Jesus. Aqueles que verdadeiramente creram no sacrifício de cruz, que se arrependeram e procuraram andar numa vida cristã digna. É isso que ele veio buscar. Mas o que eu vou fazer? Vou sair do ministério? Não. Você pode servir a Deus lá no seu ministério. Mas tem pessoas que não querem ir no ministério, não vão ser salvos. Irmão, não está escrito que a pessoa, porque não foi no ministério, desistiu, deixou de ser salvo. Não está nem em concordância com a palavra. A minha mensagem está meio misturada, falando um pouco da Bíblia, falando da vida espiritual, porque é assim que nós vivemos. Tem que começar pela carne para começar a acabar com o espírito, não é assim? Não começar pelo espírito e acabar com a carne. Então eu falo sim, segundo a natureza carnal, do entendimento, da vivência humana, da história humana, para terminar e dizer para você: quem salva é Cristo, através da sua misericórdia, do favor imerecido que Ele deu a você. Através do sacrifício de cruz, quando você creu, é Ele que te salva, é Ele que te liberta. Ministério está aí para ajudar no Evangelho, ajudar. E o fato de você ficar pulando de ministério para outro, isso pode te favorecer num certo momento, que às vezes a pessoa é dependente do ministério, é dependente, está ali ajudando. Outros já não se preocupam, irmão. Tem pessoa que serve a Deus, não quer nem saber de ministério. Eu vou condenar se ele tiver fé e ele mandar nas práticas da iniquidade, né? Pratica da iniquidade. Não, mas a palavra de Deus diz que nós temos que viver reunido como igreja, não afastar das suas comuns congregações, como é costume do mundo. Afastar o quê? Da união, da comunhão com Cristo. Você congrega, você se ajunta em uma roda de almoço ali para conversar do Evangelho, num cafezinho para falar do Evangelho, ali está uma congregação reunida. Eu não estou dizendo que é essa a prática, eu não estou abolindo essa reunião cristã, mas eu estou falando que a salvação é mediante a fé no Senhor Jesus.